Vamos lá, começando pelo comando. Inscrito na estética romântica da literatura brasileira, o conto descortina aspectos da realidade nacional no século XIX ao revelar, apontar, sugerir, relacionar ou ironizar. Vamos ver. A escrava. Admira-me, disse uma senhora de sentimentos sinceramente abolicionistas. Faz-me até pasmar como se possa sentir e expressar sentimentos escravocratas no presente século, no século XIX. A moral religiosa e a moral cívica aí se erguem e falam bem alto, esmagando a hidra que envenena a família no mais sagrado santuário seu e desmoraliza e avilta a nação inteira. Levantai os olhos ao Gólgota, ou percorrei-os em torno da sociedade, e dizei-me: para que se deu em sacrifício o homem de Deus, que ali exalou seu derradeiro alento? Ah, então não é verdade que seu sangue era o resgate do homem. É então uma mentira abominável ter esse sangue comprado a liberdade? Olha, indignação, né? E depois, olhai a sociedade. Não vedes o abutre que a corrói constantemente? Não sentis a desmoralização que a enerva, o cancro que a destrói? Por qualquer modo que encaremos a escravidão, ela é e sempre será um grande mal. Dela a decadência do comércio, porque o comércio e a lavoura caminham de mãos dadas, e o escravo não pode fazer florescer a lavoura, porque seu trabalho é forçado. Forte esse texto. A autora indignada, né? Então há uma indignação claramente contrária, né, à escravidão. Vamos ver então. Inscrito na estética romântica da literatura brasileira, o conto descortina aspectos da realidade nacional no século XIX ao revelar a imposição de crenças religiosas a pessoas escravizadas. Não é uma imposição de crenças. Ela cita como exemplo o homem de Deus, né? O sacrifício do homem de Deus não valeu de nada porque ela era pela liberdade, né? E as pessoas não estão libertas, estão em condição de escravidão. Então, foi como um exemplo que ela usou, né? O autor usou, desculpa. Não necessariamente imposição de crenças religiosas, tá? Apontar a hipocrisia do discurso conservador na defesa da escravidão. É isso. Além da indignação, né, que ela está indignada e traz aspectos para expressar essa indignação, aspectos hipócritas do discurso conservador, né? Principalmente porque o discurso conservador ele vem recheado ali de religião, e aí por isso cita aqui, né? Então, para que se deu o sacrifício do homem de Deus, se não pela liberdade, né? E vai trazendo pontos ali importantes para mostrar como é hipócrita o discurso conservador para defender a escravidão, tá? Sugerir práticas de violência física e moral em nome do progresso material. Não, o posicionamento do autor é o contrário, né? É contrário à escravidão, é contrário à violência física. Relacionar o declínio da produção agrícola e comercial a questões raciais. Esse é um esse é um distrator bom, viu? Quando eu li a primeira vez, eu fiquei, por causa desse último parágrafo, né? Mas não é isso, eu vou explicar o porquê. Relacionar o declínio da produção agrícola, porque aí fala aqui, né? Dela a decadência do comércio. Porque o comércio e a lavoura caminham de mãos dadas, né? Aqui. Relacionar o declínio da produção agrícola e comercial a questões raciais. Não é que está relacionando o declínio a questões raciais. Não é isso. Porque aqui está dizendo como se, por causa de questões raciais, a produção agrícola e comercial estão caindo. E na verdade não é isso. Dela a decadência do comércio, porque o comércio e a lavoura caminham de mãos dadas. E a escravidão não pode florescer a lavoura, porque seu trabalho é forçado.
né? Então, não é que é culpa das questões raciais, tá? É que é uma consequência da própria escravidão e da própria situação que faz com que o comércio e a lavoura não consigam, a lavoura não consiga florescer, né? E consequentemente a decadência do comércio. Mas a alternativa, ela coloca relacionar o declínio da produção agrícola e comercial a questões raciais. E aí fica aparecendo aqui que, ó, o declínio da produção parece que está culpando os escravos. Entende? E na verdade, não é o foco do texto. Primeiro que não é culpa, né, dos escravos, obviamente. E não é o foco do texto a produção agrícola e comercial. Porque olha o nosso comando. Inscrito na estética romântica da literatura brasileira, o conto descortina aspectos da realidade nacional. Tá? No século XIX. Então, não é um aspecto da realidade nacional também um declínio da produção agrícola e comercial por questões raciais. Tá? Então, tem dois pontos de vista aqui importantes. O primeiro, que não é culpa dos escravos, tá? O segundo, que aspectos da realidade nacional não é que houve declínio da produção agrícola e comercial por questões raciais, não era esse o aspecto da realidade, tá? O que o autor faz? Ele aponta a hipocrisia do discurso conservador, né? Todo o contexto ele gera em torno disso e no final ele cita como exemplo a situação da lavoura, tá? Bom, acho que eu me estendi demais nessa. Ironizar o comportamento dos proprietários de terra na exploração do trabalho. Peraí, ironizar o comportamento dos proprietários de terra na exploração. Não, não é ironizar. É evidenciar a hipocrisia. E eu acho que o ironizar está errado, sabe? Não está ironizando nada, está chamando a atenção para um discurso hipócrita, né? Não é ironizar. Agora, o comportamento dos proprietários de terra na exploração do trabalho realmente é um problema abordado no texto, mas não é de forma irônica, tá bom? Então a alternativa correta é a letra B.